Boa tarde a todos. A gente inicia então dando continuidade aos trabalhos da Química Tecnológica 1. Eu vou fazer essa apresentação hoje sobre alguns exercícios e eu queria chamar a atenção a alguns pontos. Eu vou fazer uma apresentação, espero que a gente consiga sair um pouco diferente do que a gente entrou, conseguindo entender um pouco melhor o conteúdo. Eu vou apresentar a tela e a gente vai falar um pouquinho sobre esse material. Então, hoje, a nossa aula de hoje é sobre exercícios, eu vou dar, então, sequência nesse trabalho. A principal ideia é trabalhar distribuição eletrônica, algumas das suas características, a forma como entender e interpretar algumas dessas ações. Eu coloquei aqui com alguns átomos e íons que estão relacionados aqui abaixo, o fluoreto, o oxigênio, o ferro, e o ferro na forma do ferro 2+, alumínio, cobre, potássio, cálcio, enxofre e o enxofre 2-. Aqui, eu queria que vocês considerassem em relação às massas molares e os números atômicos, todo trazendo um determinado átomo, porém a gente conhece também que algumas estruturas apresentam isótopos. Eu estou trazendo aqui especificamente o cobre na condição dos isótopos mais estáveis, o cobre 63 e o cobre 65, tá? Para a gente poder falar um pouquinho sobre eles também nessa resolução de exercício, o potássio, o cálcio e o enxofre. Então, o que eu quero desses átomos e íons? Que a gente entenda a questão da quantidade de prótons, nêutrons e sua distribuição eletrônica, entender os elétrons da camada de valência, qual apresenta maior e menor raio atômico, qual desses elementos e íons, e qual deles é mais eletronegativo, qual é o mais eletropositivo, e além disso eu vou dar alguns indicativos para a gente poder apresentar a estrutura química e o nome de compostos com átomos ou íons que sejam classificados como sal, base, óxido e ácido. Então, no primeiro momento, é importante a gente poder reconhecer na tabela periódica, eu estou trazendo aqui esse ponto, de quais elementos, de quais átomos a gente vai lidar. Então, o primeiro deles é o flúor, o oxigênio. Então, o flúor, com o número atômico 9, ele tem na sequência o oxigênio. Além do oxigênio, o ferro, tanto o átomo de ferro quanto o cátion ferro 2+. A gente tem o alumínio também na condição de alumínio e alumínio 3+, na forma de cátion. O cobre, o potássio, o cálcio e o enxofre. Então, para a gente poder então estabelecer essas relações, para a gente poder entender melhor e responder aos questionamentos, a primeira ideia é a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Então, com essa sequência, a gente vai na tabela periódica, o número atômico é exatamente equivalente à quantidade de prótons. No caso dos nêutrons, a gente depende realmente dos isótopos, e aí o cobre ele tem essa característica dos isótopos. No caso dos os isótopos apresentam quantidade de próton iguais. Então, isótopos eles são relacionados a um mesmo elemento, tá? Ao mesmo átomo, apresenta o mesmo número de prótons, mas ele difere em número de nêutrons. E com isso, a gente consegue interpretar essa relação de que nêutrons existem dentro de um núcleo atômico de um determinado elemento, fazendo a subtração entre a massa atômica, tá, e os prótons. Então, com isso, ganha importância a questão dos diferentes isótopos. Nesse caso, a gente está falando do cobre. Estou trazendo ele como exemplo para a gente poder chamar isso. De forma complementar, todo átomo ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. O que acontece é que quando ocorre um recebimento de um elétron, nesse caso a gente passa a ter uma carga negativa na forma de um ânion, tá? Como o caso do fluoreto, o F-, ou pode acontecer também a perda desses elétrons formando uma carga positiva, como no caso do ferro 2+, que é um cátion. Então,
esses íons de carga positiva e os íons de carga negativa, eles ocorrem uma vez que elétrons da última camada, da camada de valência, são ou recebidos nesses níveis energéticos mais externos, ou mais externos à eletrosfera, ou eu tenho aqueles elétrons que são retirados desses níveis energéticos mais externos. E, por isso, a distribuição eletrônica passa a ser realmente bastante importante. Com relação a esses materiais, a gente precisa, então, estabelecer que essa distribuição eletrônica acontece em diferentes níveis. Quando a gente pensa nessa camada, o nível principal, que está relacionado com o número quântico principal, vai fazer com que a gente perceba que, na primeira camada, a gente tem a possibilidade de ter a absorção, tá, ou a alocação de, no máximo, 2 elétrons, enquanto nas camadas subsequentes a gente começa a ter a possibilidade de aumentar a quantidade de elétrons. Tal que o número máximo de elétrons por nível está dado aqui do lado, a gente tem no máximo 2 na primeira camada, no máximo 8 na segunda camada, e assim sucessivamente. É nessa distribuição de Pauli que a gente vai conseguir distribuir os elétrons de forma que a gente consiga, inicialmente, aqueles níveis energéticos mais estáveis. E a partir daí a gente vai conseguir identificar a camada de valência, que são aqueles elétrons que estão ocupando a camada mais externa dessa eletrosfera. Então, aqui eu consigo estabelecer algumas relações, eu já tenho essa tabela preenchida, e aí pegar alguns exemplos para a gente poder conversar. No caso do fluoreto, ele tem 9 prótons, tá? Como a massa atômica dele é 19, a quantidade de nêutrons é 10, ele deveria ter a mesma quantidade de elétrons se ele não tivesse a carga negativa, que significa que um elétron passou agora a fazer parte dessa eletrosfera do flúor, transformando o flúor num íon, que é o íon F-, que esse íon é conhecido como... O íon fluoreto, ele tem 10 elétrons ao longo da sua camada, da sua eletrosfera, distribuído em diferentes níveis eletrônicos. E aqui eu tenho o primeiro nível 1s com 2 elétrons, 2s com 2 elétrons e o 2p com 6 elétrons, totalizando 10 elétrons ao todo. Então, o que a gente tem aqui é uma organização desses elementos para que a gente possa trabalhar. O outro íon acaba sendo o enxofre. No caso, o enxofre aqui está com um equívoco, eu vou alterar esse aqui, a terminação dele é 2p6. Então, o que a gente tem com o enxofre? O enxofre tem 16 prótons, 16 nêutrons, massa atômica 32, e 16 elétrons. Ele tem uma configuração de tal forma que aqui está em roxo, no caso do fluoreto, mas é importante a gente pensar que essa questão do fluoreto e do enxofre, eles apresentam uma estrutura condensada semelhante. Aqui o neônio, ele está definido dessa forma, então a configuração do neônio é equivalente a essa configuração eletrônica, que é 1s2, 2s2, 2p6, e daí eu consigo perceber que o enxofre apresenta, para além da configuração do neônio, que é a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo desse elemento, tá? Que mantém a sua configuração completa. Então, o neônio tem essa configuração completa terminada em 2p6. O enxofre apresenta 6 elétrons nessa última camada, 2p. Quando ele recebe mais 2 elétrons, esses 2 elétrons ocupam esses orbitais p, fazendo com que eu tenha crônica neônio mais a configuração 3s2, 3p6. Aqui eu consigo perceber esses elementos, especialmente os elementos do terceiro período, tá, que apresentam essa característica de ter a configuração do neônio complementada, esses elétrons em orbitais na última camada, e exatamente esses elétrons que estão para além da configuração eletrônica desse gás nobre, tá, elas são, para nós, essa camada de valência. Através dessa camada de valência, que vão ocorrer as interações
entre os diferentes elementos, formando compostos. Aqui eu tenho uma outra forma da gente representar isso. No caso do oxigênio, eu teria a configuração eletrônica do hélio e a organização dessa camada de valência com 2s, nos orbitais 2s com 2 elétrons e 2 elétrons, totalizando 6 elétrons na última camada do oxigênio. Nota que a configuração do oxigênio é muito semelhante à configuração do enxofre, completando, tem a terminação mais distantes da eletrosfera do oxigênio, nos orbitais 2p e orbitais 3p. Não é por coincidência que oxigênio e enxofre fazem parte das mesmas 4p. Todos aqueles elementos na tabela periódica que ficam exatamente um abaixo do outro apresentam o maior número de níveis. O oxigênio ocupa o segundo nível, enquanto, se eu for trabalhar com a configuração eletrônica mantida, energéticos relacionados ao gás nobre mais próximo, que seria o argônio, aqui está em vermelho. Então, exatamente essa configuração, que vai de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6, ela confere, na verdade, a mesma configuração do íon, do elemento, do átomo de argônio. Então, o ferro 2+, o ferro ele perde 2 elétrons. Esses 2 elétrons são os 2 elétrons dos orbitais 4s. Tá? Se a gente for pensar, por exemplo, no ferro 3+, ele perderia os 2 elétrons dos orbitais s e passaria a perder 1 elétron dos orbitais d. Com isso, se a gente for relembrar, os orbitais d apresentam 5 níveis de energia que têm a mesma quantidade, são níveis degenerados, e com 6 elétrons, todos esses níveis são ocupados com o primeiro elétron, e apenas um desses níveis é ocupado com 2 elétrons, mantendo esse nível emparelhado. Então, pensando dessa forma, e isso é uma forma inicial, a gente poderia ter a perda de um desses elétrons e a reorganização desses subníveis D, fazendo com que eu tenha os 5 elétrons ocupantes no ferro 3+, cada um ocupando um desses orbitais de mesmo nível energético, garantindo o maior distanciamento entre esses elétrons, mantendo o sistema estável. A configuração eletrônica e a reorganização dessa camada de valência e desses orbitais, ela é importante para poder estabilizar esses elementos. Tá? Então, os metais de transição eles têm características importantes e, com isso, a gente passa a ter a configuração eletrônica da camada de valência sendo aquela que vai a quantidade de elétrons que está presente no determinado elemento, que é característico ou que é semelhante à estrutura eletrônica de um gás nobre. Aqui eu estou trazendo 2, o argônio e o neônio, mas à medida que a gente vai aumentando a quantidade de elétrons, fica muito mais fácil a gente poder representar a configuração eletrônica e a distribuição em diferentes níveis energéticos utilizando essa estrutura dos gases nobres. Tá bem? Então, esse é um ponto que eu queria colocar. Essa quantidade de elétrons, se a gente apresenta a mesma quantidade de elétrons entre dois elementos, a gente chama esses elementos de isoeletrônico. Tá? Se a gente tem a mesma quantidade de nêutrons, se eu for pegar aqui o fluoreto e o alumínio 3+, eles apresentam a mesma quantidade de elétrons. Por outro lado, se eu for pegar tanto o potássio quanto o cálcio, eles apresentam a mesma quantidade de nêutrons. E a gente pode perceber, por exemplo, que o ferro, tá, ou o cobre, quando ele tem, na verdade, dois, a mesma quantidade de prótons, mas difere na quantidade de nêutrons. Então, esses elementos que apresentam a mesma quantidade de prótons, a gente dá o nome de isótonos. Aqueles que apresentam quantidade de elétrons, a gente dá o nome de isoeletrônicos. Quando eu tenho elementos que têm o mesmo número de prótons, em diferir na quantidade de nêutrons, e consequentemente diferem na sua massa atômica,
e a gente dá o nome de, nesse caso, de elementos isótopos. Tá? Então, com isso, a gente consegue avançar na questão de quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Aqui eu tenho a distribuição eletrônica de uma forma já organizada, para a gente poder separar a camada de valência desses elementos. Com isso, eu perceber alguns dos pontos, tal como, vou chamar atenção para alguns deles. O cálcio, tá, com terminação 4s2, ele tem a possibilidade de perder esses dois elétrons, formando o cátion cálcio 2+. O potássio está na primeira coluna, ele tem um elétron no orbital 4s. Se ele perde esse elétron, ele fica com a configuração eletrônica do argônio e com isso passa a ter a condição de cátion, tá, na forma de cálcio, de potássio 2+, de potássio com uma carga positiva. Quando a gente trabalha o cobre, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso ter o cobre +1 ou cobre +2. Isso mostra para a gente algumas reorganizações possíveis desses metais que são elementos de transição. Nesse caso, o cobre +1, ele tem a característica de perder um elétron do orbital s, e com isso, esse outro elétron do orbital s passa a ser possível a reorganização dele completando os orbitais 3d, no sentido 3d10. E com isso ele ganha uma certa estabilidade, proporcionando a formação e explicando a formação do cobre +1. Quando eu tenho a formação desse cobre, do cobre com carga 2+, ele perdendo 2 elétrons, a gente acaba tendo esses 2 elétrons também da camada do orbital 4s sendo retirados do sistema, e também acontece uma organização desses elementos quando nos orbitais D, permanecendo então possibilitando a formação e explicando a formação do cobre +2. Quando a gente tem essa reorganização, muitas vezes, de alguns desses energéticos na camada de valência, o mais comum é perceber isso, por exemplo, com o carbono. Só que nesse ponto a gente vai estudar, a gente está principalmente para elementos que são inorgânicos. O carbono ele vai ser muito estudado com relação à parte de química tecnológica 2 e processos de hibridização, 2 elétrons no orbital S da segunda camada e 2 elétrons no orbital P da segunda camada. Tá? Então, a camada de elétrons na segunda camada são em orbitais S e orbitais P. Dependendo da geometria que esse carbono, elementos, incluindo outros átomos de carbono, a gente pode ter a reorganização desses níveis energéticos da camada de valência, o que a gente dá o nome de hibridização. Então, isso também é possível. Essa hibridização do carbono, dependendo da CIA, eu posso ter o carbono tetraédrico, que tem uma hibridização do tipo sp3. Então, eu tenho 4 orbitais no nível de energia fazendo interação de elementos de forma a que esse carbono seja tetraédrico, fazendo 4 ligações. Eu posso ter esse carbono fazendo uma hibridização do tipo sp2, ele toma o formato de trigonal plano, passa a ter uma simetria plana, interagindo com uma ligação covalente, uma dupla ligação com um dos elementos, normalmente com carbono, e 2 outras ligações simples. Então, com esse formato, a hibridização, a organização desses orbitais em níveis de energia, eles acabam se modificando. E eu posso ter o carbono, por exemplo, linear, nas configurações do tipo sp. Então, com relação aos níveis energéticos, o que a gente observa é a mudança de quantidade de elétrons nessa última camada, na camada de valência, reorganiza esses níveis de energia, fazendo com que a gente consiga ter a estabilização desses sistemas, seja na formação de cátions ou ânions, ou na formação de interações com outros elementos, na formação de ligações tipo ligações covalentes. Então, a gente pode ter a formação de compostos iônicos com esses íons, que tem ou absorção de elétrons, a recepção desse elétron formando esses ânions, e a perda desses elétrons formando os cátions.
Por exemplo, sais a gente consegue perceber como compostos iônicos. Eu posso pegar, por exemplo, alguns óxidos que são ametálicos com interações do tipo covalente, onde acontece esse compartilhamento de elétrons, e a gente também passa a ter, com essas ligações químicas, a reorganização dessa nuvem eletrônica, desses estados de energia. A gente vai avançar um pouco mais em relação a isso em conteúdos mais para frente, mas a partir da camada de valência, a gente já consegue trabalhar um pouco melhor esse entendimento de qual é ou de como vai ser a organização desses elementos para as interações químicas e a constituição de novas substâncias. Então, a gente consegue trabalhar um pouco melhor com esse entendimento. Se a gente for pensar em termos de raio atômico, um outro ponto importante é que eu quero trabalhar o menor raio ou o maior raio. A ideia primária desse sistema é entender como que a gente conseguiria relacionar essas questões do raio, considerando, por exemplo, a estrutura que eu posso formar a partir da perda ou ganho de elétrons, tá? Formação de cátions e ânions. Um fato é que, comparado ao elemento neutro, um cátion significa que eu tenho a perda de elétrons dessa última camada, fazendo com que uma quantidade de prótons atraia uma quantidade menor de elétrons. Isso vai fazer com que, sempre que eu tiver um cátion, esse cátion ele tem um tamanho de raio menor do que um elemento com a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Com átomo neutro. Então, por exemplo, ferro, comparado ao ferro 2+, ele tem um raio maior do que o ferro 2+. A produção de um cátion faz com que aquele cátion daquele elemento seja menor do que o elemento neutro. Isso acontece também com alumínio e acontece com qualquer outro átomo. Por outro lado, a interação que acontece quando eu recebo um elétron, ele faz com que a quantidade de prótons presentes no núcleo e esses elétrons da eletrosfera tenham características um pouco diferentes, porque ele começa a atrair agora uma quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons, e esses elétrons que constituem a eletrosfera, eles estão em maior número também garantindo repulsões eletrônicas entre eles, tá? De repulsões de cargas negativas. E isso faz, então, com que esse raio de um ânion, tá? Que é um elemento que recebeu um elétron e apresenta carga negativa, ele vai ter, então, um raio maior do que aquele elemento neutro. Então, o raio do flúor, ele tem uma característica de ser menor do que o raio atômico do fluoreto. Considerando para isso que raio é a distância entre o núcleo atômico e aquele elétron mais externo que ocupa a eletrosfera desses sistemas. Então, eu posso pensar a respeito disso, tá? E aqui outras formas a gente poder avaliar essa questão do raio. No mesmo período, e aí a gente está falando do terceiro, quarto, o potássio ele faz parte desse quarto período, o lítio faz parte do segundo período, tá? E aí tem as colunas, primeira coluna, segunda coluna de número 18. Então, os elementos da primeira e da segunda coluna e os elementos da 13ª, 14ª, 15ª, 6ª, 18ª são elementos importantes para a gente poder avaliar. Mas dentro de uma mesma coluna, aumenta a quantidade de períodos, o que significa que aumenta a quantidade de níveis eletrônicos. Naturalmente, isso faz com que o raio aumente. Por outro lado, no mesmo período, o que a gente tem é que o aumento de número atômico faz com que a gente aumente também a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons. Então, essa força de atração mantida, uma distância semelhante entre os diferentes elementos do período, todos ocupam o mesmo nível energético. Tá? O último nível energético, a camada de valência, é relativamente semelhante, mas a quantidade em carga positiva e negativa, isso vai diferindo. À medida que aumenta o número atômico, aumenta a quantidade de prótons, aumenta a quantidade de elétrons. E é exatamente nesse ponto que aumentar também a interação entre eles, fazendo com que esse raio permaneça um pouco menor. No momento que eu tenho interações entre cargas positivas e negativas
que tem uma quantidade menor, essa interação acaba sendo um pouco menos intensa, fazendo com que esses raios sejam um pouco maiores. Então, se eu comparar isso no quarto período, e aqui a gente tem vários elementos do quarto período, esse trabalho de comparação permite que a gente verifique entre potássio, cálcio, ferro e cobre, que dentre eles, o potássio é aquele que apresenta o maior, tá? O maior raio. E aí, eu vou pegar o exemplo do ferro, porque o ferro apresenta uma característica de ferro e o ferro 2+, na forma de um cátion. O que acontece? O ferro apresenta raio maior do que o cobre. Tá? De qualquer forma, o cálcio e o potássio apresentam raios maiores do que o ferro. E o que acontece quando a gente tem o ferro 2+? A perda de 2 elétrons, formando o cátion ferro 2+, faz com que a gente tenha o raio do ferro 2+, ainda menor. Então, com isso, a gente tem a consciência de que o potássio, dentre os elementos que estão apresentados aqui, é aquele que apresenta o maior raio. Tá? Os demais elementos fazem parte de outras colunas, tá? Compondo a terceira e a segunda camadas. E aí, com isso, aquele que tem o maior raio é o potássio, enquanto aquele que tem o menor raio, ele vai ficar considerando aqueles elementos dos períodos, assim, dos menores períodos, período 1, período 2, considerando esses elementos, o oxigênio e o flúor têm essa característica, então eu teria oxigênio e flúor como aqueles de menor raio. Porém, o oxigênio e o flúor, considerando os elementos neutros, eu teria ainda que o oxigênio, tá, deveria ter um raio maior do que o flúor, e de fato ele tem. Só que o flúor, quando ele recebe um elétron, passa a figurar como fluoreto. Essa interação do fluoreto com os elétrons, com os prótons do núcleo atômico do flúor, tá? Ele tem 10 elétrons interagindo com 9 prótons, faz com que o raio do flúor aumente na forma de fluoreto comparado ao flúor sem carga. O flúor contendo 9 prótons e 9 elétrons. Senão, dessa forma, o oxigênio passa a ser o elemento dentre esses que estão apresentados com o menor raio. Então, de forma geral, o que a gente tem é o oxigênio e o potássio, o oxigênio com o menor raio, tá? Não é o flúor, porque o flúor aqui está na forma de fluoreto, isso faz com que ele tenha um aumento desse raio atômico, e o maior raio, de fato, é do potássio. Aqui, eu já tenho, na verdade, a condição de ser mais eletronegativo e mais eletropositivo, como a característica de conseguir atrair para perto da sua eletrosfera elétrons. E nesse caso, essa é uma propriedade eletrônica, uma propriedade periódica, que ela está caracterizada não pela condição dos íons, mas pela condição dos elementos neutros. Então, eu vou considerar apenas os elementos neutros para essa análise, fazendo com que eletropositivo é aquele que apresenta configuração eletrônica a ponto de ter a possibilidade de perder um elétron. Dentre esses elementos, aquele que aparece da forma mais à esquerda e com a maior distância, o maior raio assim, a maior distância do núcleo para a sua eletrosfera, esse elétron mais distante passa a ser o potássio, com um elétron no orbital 4s1. Então, esse elétron vai ser o elétron mais facilmente retirado da eletrosfera de todos os elementos que estão apresentados aqui. De forma complementar, tá? Aquele elemento que é mais eletronegativo é o menos eletropositivo. De forma também associada, tem aquele mais eletropositivo, é aquele comparado de forma que eu tenha ele o menos eletronegativo. Tá? Então, são propriedades. Quanto mais eletropositivo, maior a tendência que ele tem de perder os elétrons da última camada, tá? Perder um elétron dessa última camada, no caso do potássio, e quanto mais eletronegativo, maior a capacidade ou maior a tendência desse elemento receber um elétron nessa última camada. Lembrando que o oxigênio ele está na coluna 16, ele tem terminação 2s2, 2p4,
e ele é capaz de receber 2 elétrons nessa última camada. Então, o íon mais comum do oxigênio é o íon oxigênio, o oxigênio, na verdade, na forma de -2, mas ele, na prática, ele não é um íon estável. Então, ele vai ter, na verdade, uma interação muito forte na forma de a possibilidade de formar óxidos na condição de oxigênio -2, ou então formar íons associado a outros elementos, tá? Onde ele vai compartilhar com esses elementos os seus elétrons, então formando ligações covalentes, principalmente a metais, e formam íons comuns que a gente tem, até com uma certa, a gente percebe na natureza com uma certa frequência, tais como os íons nitrato, os íons nitrito, os íons sulfato, os íons sulfito, e com isso a gente tem esses íons oxigenados contendo o oxigênio -2. Tá, então, com isso, essas setas que estão aqui apresentam o aumento, tá, de eletronegatividade. Os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica são os elementos flúor, oxigênio e nitrogênio. No caso do flúor, ele, na forma de fluoreto, ele já recebeu esse elétron, formando o íon F-, e nesse caso aqui, aqueles outros elementos, eu vou considerar o oxigênio, tá, como elemento neutro, que passa a ser aquele elemento mais eletronegativo. O flúor menos, ele não é. O flúor é o mais eletronegativo, mas na condição de fluoreto ele já recebeu esse elétron e agora ele não consegue mais adaptar nenhum outro elétron. Tá? Então, com isso, a gente consegue responder com relação à eletronegatividade e eletropositividade, sendo uma característica direcionada a elementos neutros, tá? E não íons. Aqui eu tenho a última parte desses exercícios, que é apresentar a estrutura química e o nome de compostos com átomo ou íon, que seja classificado como sal, base, óxido e ácido. Aqui está uma série desses elementos que a gente está estudando, e eu vou trazer aqui alguns exemplos. Então, o que eu quero que vocês trabalhem? Nesse exercício que eu estou passando, o fluoreto, tá? Ele é o flúor menos, ele vai interagir com outro elemento. Nesse caso, eu estou dando a sugestão para a gente poder trabalhar como exemplo o fluoreto de lítio. O flúor interagindo com o lítio, tal que o flúor recebe um elétron e o lítio perde um elétron, então o LiF é o fluoreto de lítio, ele forma um composto iônico que é o sal, LiF. No caso do oxigênio, eu estou tratando ele de forma que eu tenho oxigênio na forma associada com nitrogênio formando o íon nitrato, tá? Então, NO3- é considerado, é denominado como íon nitrato, enquanto o NH4+ é o íon amônio. Então, o cátion amônio e o ânion nitrato, ambos formam o sal nitrato de amônio. Então, esses íons que apresentam oxigênio, eles apresentam diversos outros íons diferentes, oxigenados, que são bastante comuns. Aqui eu estou colocando como 2 exemplos, o sulfato, que é o SO4 2-, e o sulfito, que é o SO3 2-. Eu tenho outros exemplos também. A ideia aqui é que vocês continuem esses sais utilizando, por exemplo, o ferro. Eu posso ter o cloreto de ferro, tá? Eu posso trabalhar, por exemplo, o ferro na forma de ferro metálico, ele não vai ser capaz de formar um sal. Assim como eu tenho o ferro 2+, ele é capaz de formar um sal, porque sais são produtos, são compostos iônicos, e a gente não teria condição de formar que não sejam formados a partir de íons positivos e negativos. No caso das bases, eu tenho, na verdade, metais interagindo com a hidroxila, o H-. Aqui eu tenho um exemplo da hidroxila usando o oxigênio. Então, eu tenho situações, por exemplo, o oxigênio na forma de OH-, o oxigênio interagindo com o hidrogênio com carga total -1, formando hidróxido de trôncio. Então, eu vou ter esses elementos organizados de tal forma que os sais, no caso do ferro, o ferro 2+, ou 3+, são sais que contêm ferro. Alumínio, sais sempre vão ser formados a partir da presença do alumínio 3+, os sais de cobre sempre também na forma de ânions, os sais de potássio, cálcio e enxofre, tal que o enxofre também vai estar na forma associada.
Aqui, o enxofre 2- ele recebe o nome de sulfeto. Daí eu posso ter, por exemplo, vou pegar o sulfeto de ferro de ferro 2, eu tenho essa relação associada aqui com ferro e enxofre, de tal forma que essas cargas sejam estabilizadas, formando compostos iônicos. As bases têm a estrutura de ter uma hidroxila ligada a um metal. Então eu posso ter as associações com esses diferentes elementos, mas eu não consigo fazer compostos denominados base tendo ametais como essa característica. Então, por exemplo, o enxofre ele não forma, assim como o flúor, ele não forma bases. Tá? De forma complementar, o óxido de oxigênio com carga menos, tá? Eu posso ter o peróxido, que é o oxigênio com carga -1, tá? Ou superóxido, oxigênio com carga -0,5, mas eu tenho a formação de óxidos, que vão ser as interações de metais ou ametais com oxigênio, tal que essas interações formam os diferentes óxidos que a gente conhece. Óxidos metálicos, eles têm propriedades básicas. Significa, então, que esses óxidos que compondo um óxido metal com o oxigênio, quando da interação dele com a água, a gente tem a formação, por exemplo, de bases. Óxidos ametálicos, eles têm características ácidas. Isso explica, dentre outras relações da natureza, a presença, por exemplo, de nitrogênio, enxofre na atmosfera, formando esses óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, capazes de ácido. Um processo, por exemplo, de formação da chuva ácida e outras ações correlatas. Aqui eu coloquei um exemplo, que é o óxido de flúor. Nesse caso, o oxigênio ele não é. Ele tem, na verdade, uma interação com o oxigênio, que é um exemplo do oxigênio mais 2. A única situação que eu tenho oxigênio sendo menos eletronegativo do que um outro composto, e nesse caso acontece com o flúor, tá? Aqui, eu tenho como óxido tradicional, na verdade, eu vou colocar aqui um exemplo do Fe2, e nesse caso, eu tenho aqui é o óxido de ferro, óxido de ferro 3. Tá? Esse é um exemplo de um óxido. Uma curiosidade, que é possível ter o oxigênio interagindo com fluoreto, mas ele não vai ser considerado como óxido. Tá? Eu vou trazer ele de forma separada, que ele vai ser um composto iônico entre flúor e oxigênio, mas ele não é um óxido. Então, para a gente poder pensar essas relações de óxido, o oxigênio ligado a um metal ou o oxigênio ligado a um ametal. Nos ácidos, eu posso ter esses ácidos de forma que, ou hidrácidos. Tá? Esses hidrácidos, como HF, que é o ácido fluorídrico, ele tem a característica de ter apenas o hidrogênio interagindo com um ânion, tá? De um ametal. Eu posso ter isso com o flúor, posso ter isso com o enxofre, como está aqui do sulfídrico. E posso ter ele oxigenado, como ácido hipocloroso, ácido sulfúrico, ácidos de outras naturezas que também são oxigenados, ácido nítrico, usando o íon nitrato, ácido sulfúrico, usando o íon sulfato, ácido sulfuroso, usando o íon sulfito, ligado ao hidrogênio. Então, esses são os exemplos que eu queria trabalhar com vocês e vou organizar esse material para a gente poder disponibilizar junto com todo o nosso hall de conteúdos. Bom, essa é a aula que eu quero deixar disponível para todo mundo. Esse conteúdo eu vou deixar no Google Sala de Aula e espero que a gente consiga avançar nesse material. E qualquer dúvida a gente permanece à disposição. Tá? E a gente retoma o
nosso contato no nosso próximo encontro, tá bem? Um grande abraço a todos, um excelente dia para todos vocês. Até mais.